Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema do direito trabalhista brasileiro. É um mundo complexo, eu sei, mas vamos fazer um caminho bem interessante. Começar pelos direitos de uma única pessoa e, passo a passo, chegar até os princípios constitucionais que sustentam tudo. E para começar, já vamos com o conceito de impacto, força maior. Pensa num evento totalmente inesperado, sabe? Um desastre natural, uma pandemia, algo que o empregador não tem como controlar e que afeta a empresa. Esse conceito pode mudar completamente as regras do jogo. Guarda bem esse nome, porque a gente vai voltar a ele. Então, qual vai ser a nossa rota? Primeiro, a rede de segurança de cada trabalhador. Depois, vamos ver que algumas profissões têm regras próprias. Na sequência, o poder que surge quando os trabalhadores se unem. E, por fim, aqueles direitos que são sagrados, que não podem ser negociados e como a nossa Constituição amarra tudo isso. Vamos lá? Ok, vamos começar pela base, pelo alicerce, aquelas proteções financeiras que existem para amparar o trabalhador, principalmente naquele momento mais vulnerável, que é o fim de um contrato de trabalho. 8%. O que significa esse número? Bom, ele é a chave para uma das maiores proteções que existem no Brasil, o FGTS, o Fundo de Garantia. É simples, todo o santo mês o empregador é obrigado a depositar o 8% do salário do empregado numa conta especial. Funciona como uma poupança forçada, um colchão de segurança. E se a pessoa for demitida sem um motivo justo, sem justa causa? Aí entra outro número fundamental, 40%. Além de poder sacar o FGTS, o trabalhador recebe uma multa do empregador e o valor dessa multa é de 40% de tudo o que foi depositado naquela conta durante todo o período do contrato. É uma indenização bem importante. E aqui a gente conecta os pontos. Lembra daquele conceito do começo, a força maior? Olha só o efeito prático dele aqui. Se a justiça reconhecer que a demissão aconteceu por um motivo de força maior, a multa padrão de 40% cai pela metade, vai para 20%. É um exemplo perfeito de como um princípio legal tem uma consequência financeira bem direta. Então, a gente tem as regras gerais que valem para quase todo mundo. Mas a lei não é engessada. Ela sabe que trabalhos diferentes têm desgastes diferentes. Por isso, existem regras especiais, feitas sob medida para as necessidades de algumas profissões. Essa tabela aqui é muito legal para entender isso. A jornada de trabalho padrão no Brasil é de 8 horas por dia. Mas olha só, para um bancário são 6 horas. Para um jornalista, apenas 5. Mineiros, 6 horas. Por quê? Porque a lei reconhece o desgaste específico, seja físico ou mental, dessas atividades e cria uma proteção a mais. Bom, até agora, falamos do indivíduo. Mas a força do trabalhador cresce e muito quando a gente pensa no coletivo. A lei incentiva que os trabalhadores se unam, através dos sindicatos, para negociar em grupo e conseguir direitos e condições melhores para toda uma categoria. E aqui tem dois nomes que parecem iguais, mas são bem diferentes: acordo e convenção coletiva. O acordo é mais focado, é o sindicato dos trabalhadores negociando direto com uma empresa ou um pequeno grupo de empresas. Já a convenção é muito maior. É o sindicato dos trabalhadores de um lado e o sindicato dos patrões do outro, definindo regras para todo um setor, para toda uma categoria profissional. A greve é, sem dúvida, uma das ferramentas mais fortes do trabalhador. Mas não é algo que pode ser feito de qualquer jeito. É um direito, mas com um processo legal bem definido. Primeiro, tem que tentar negociar. Se não der certo, a decisão de parar tem que ser aprovada em assembleia. E, por fim, é obrigatório avisar o empregador com antecedência. É um direito com responsabilidade. Com tanta coisa que pode ser negociada em acordos e convenções, fica uma pergunta. Existe um limite? Existe algo que não pode ser mexido de jeito nenhum? A resposta é sim. Existe um núcleo de direitos que são considerados intocáveis. Essa frase é o coração dessa parte da nossa conversa. É isso, simples e direto. Não importa o acordo, não importa a convenção. Existe um patamar mínimo de dignidade e proteção que é inegociável. É uma verdadeira cláusula pétrea do direito do trabalho. E essa lista mostra na prática o que são esses direitos. Salário mínimo, 13º, o próprio FGTS e a sua multa, férias, licença maternidade, até o direito de greve. Tudo isso forma uma base sólida, um piso de proteção.
São direitos que não podem ser reduzidos ou retirados. Ponto final. Agora, vamos dar aquele passo para trás, pegar a visão do alto. Porque nada do que a gente viu até agora existe num vácuo. Tudo isso está ancorado em algo muito maior e mais poderoso. A Constituição Federal. É ela que dá as diretrizes para toda a ordem social e econômica do país. E a nossa Constituição cria um sistema gigante de proteção chamado Seguridade Social. Ele se apoia em 3 pilares. A saúde, que, pelo SUS, é para todo mundo. A assistência social, que ampara quem precisa, mesmo sem nunca ter contribuído. E a previdência, que funciona como um seguro pago ao longo da vida para cobrir aposentadoria, doença, essas coisas. E para ver como a Constituição age na prática, olha que exemplo incrível. Ela diz que a propriedade privada tem que cumprir uma função social. Então, se alguém tem um terreno enorme parado no meio da cidade, a prefeitura pode exigir que a pessoa construa algo ali. Se não fizer, o imposto IPTU começa a subir ano após ano. E se mesmo assim nada acontecer, o poder público pode até desapropriar o terreno. É o equilíbrio entre o direito individual e o interesse de todo o mundo. E a gente termina com essa reflexão. Todo esse sistema, desde os 8% do FGTS até essa ideia de função social da propriedade, é sobre uma busca constante por equilíbrio. O equilíbrio entre a liberdade de empreender e a necessidade de proteger as pessoas. A forma como um país ajusta essa balança não define só como ele é hoje, mas o tipo de futuro que ele está construindo.